O tema do nosso trabalho é a importância da estruturação dos controles financeiros das empresas, de acordo com a percepção dos gestores. Os componentes da equipe é Auricélia Costa, Eduardo Nascimento, Keila Daiane, Matheus Barros e, como orientador, foi o professor Marcos Uchoa. De acordo com o Ludícibus, o controle financeiro vai determinar orientações de mudança na organização, principalmente no que diz respeito ao controle de ações para alcance dos objetivos das metas de curto e longo prazo. Os administradores financeiros são responsáveis por gerenciar ativamente as questões de diversos tipos de negócios, sejam financeiros ou não financeiros, grandes ou pequenos, com ou sem fins lucrativos. Para a realização desse controle, as empresas utilizam variadas ferramentas de gestão financeira, dentre elas o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa, ferramentas que a gente verá mais à frente. A gestão financeira proporciona à entidade o melhor resultado possível e sua utilização visa o aperfeiçoamento e desenvolvimento da organização. Diante disso, busca-se responder a seguinte indagação: qual o papel dos controles financeiros no gerenciamento das empresas? Para isso, este estudo tem como objetivo geral analisar a importância da estruturação dos controles financeiros das empresas de acordo com a percepção dos gestores de pequenos negócios e objetivos específicos, definir as ferramentas financeiras, especificar a capacidade de análise de ferramentas financeiras e verificar o grau de conhecimento dos controles financeiros. Nosso referencial teórico. No primeiro tópico, abordamos a gestão financeira nas empresas, que, de acordo com o Ritmo 2004, finanças é a arte e a ciência da gestão do dinheiro. E, de acordo com o ramo 2009, a falta dessa gestão de finanças acarreta diversos problemas, dentre eles a falta de conhecimento em relação aos lucros e os prejuízos, a falta de conhecimento para administrar o capital da empresa e o cálculo incorreto do preço de vendas. O segundo tópico são as ferramentas da gestão financeira e suas vantagens, que, de acordo com Marion 2009, a contabilidade fornece informações resumidas e de maneira ordenada. E, para isso, são utilizadas algumas ferramentas, dentre eles o balanço patrimonial, que, de acordo com o Gomes 2009, realiza análises e interpretações adequadas sobre os dados da empresa. Na primeira tabela, tem o modelo do balanço patrimonial, no qual o ativo são os bens e direitos da empresa, o passivo as obrigações e deveres com terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. A próxima ferramenta é a DRE, demonstração do resultado do exercício, que, de acordo com o Blunt 2001, mede os resultados líquidos das operações da empresa em um período específico. A terceira ferramenta é o fluxo de caixa. De acordo com Neto e Silva 2006, o fluxo de caixa controla todas as entradas e saídas de recursos financeiros por tempo determinado pela empresa. Através dele, é possível ter previsões sobre os resultados do atual fluxo de caixa da empresa. Nosso referencial teórico. No primeiro tópico, abordamos a gestão financeira nas empresas, que, de acordo com o Ritmo 2004, finanças é a arte e a ciência da gestão do dinheiro. E, de acordo com o ramo 2009, a falta dessa gestão de finanças acarreta diversos problemas, dentre eles a falta de conhecimento em relação aos lucros e os prejuízos, a falta de conhecimento para administrar o capital da empresa e o cálculo incorreto do preço de vendas. O segundo tópico são as ferramentas da gestão financeira e suas vantagens, que, de acordo com Marion 2009, a contabilidade fornece informações resumidas e de maneira ordenada. E, para isso, são utilizadas algumas ferramentas, dentre eles o balanço patrimonial, que, de acordo com o Gomes 2009, realiza análises e interpretações adequadas sobre os dados da empresa. Na primeira tabela, tem o modelo do balanço patrimonial, no qual o ativo são os bens e direitos da empresa, o passivo as obrigações e deveres com terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. A próxima ferramenta é a DRE, demonstração do resultado do exercício, que, de acordo com o Blunt 2001, mede os resultados líquidos das operações da empresa em um período específico. A terceira ferramenta é o fluxo de caixa. De acordo com Neto e Silva 2006, o fluxo de caixa controla todas as entradas e saídas de recursos financeiros por tempo determinado pela empresa. Mortalidade empresarial é a junção de fatores internos e externos que colaboram para o encerramento das atividades de determinada empresa. Percebe-se que os principais fatores para a falência estão relacionados às ações de quem gera a empresa. Sendo assim, a sobrevivência ou a morte da empresa é influenciada pelo quanto seu gestor é capacitado. No Brasil, em seus primeiros 2 anos de empresa, a taxa de mortalidade supera os 25%, e cerca de 42% das empresas param de exercer suas funções antes mesmo de alcançar 2 anos de funcionamento. Nesse caso, a falta de planejamento prévio, uma péssima gestão de negócios junto com pouca ou nenhuma experiência e a falta de comportamento empreendedor são habilidades que, se faltarem, são essenciais para o fracasso no âmbito empresarial. A metodologia do nosso trabalho, a abordagem é qualitativa e bibliográfica. O instrumento de pesquisa foi feita uma entrevista estruturada com 28 perguntas. A coleta de dados foi a entrevista com 8 representantes de micro e pequenas empresas por meio do Google Meet. A nossa análise de dados, a entrevista foi transcrita e feita a análise a partir das falas dos interlocutores. Nossos resultados. A primeira tabela é composta pelas características das empresas. Entre os entrevistados, 5 são proprietários da empresa, 3 são gerentes e 1 trabalha no administrativo. Todas as empresas são formalizadas e, com relação ao tipo de empresa, 6 são microempresas e 3 são microempreendedores individual. Com relação ao tempo da empresa no mercado, variam de 1 a 40 anos. E com relação ao setor, são setores diferentes, dentre eles materiais esportivos, serviços funerários, calçadeiras, materiais de construção, cosméticos, confecção e comércio. E com relação à quantidade de funcionários, variam de 1 a 9 funcionários. A segunda tabela aborda a gestão financeira e controle. Quando indagado sobre para que serve a gestão financeira, os entrevistados afirmam
que é importante para controlar o funcionamento da empresa e também para potencializar os lucros. Quando indagados sobre as ferramentas que são utilizadas nos controles internos, os entrevistados utilizam programas da Microsoft, como Word e Excel, e também fichas manuscritas. Com relação à informatização das empresas, 3 são informatizadas, 3 parcialmente, e outras 3 usam apenas fichas manuscritas. Com relação aos problemas na gestão do negócio, no que tange planejamento e controle, 5 deles afirmam que possuem problemas no controle de estoque, por conta da entrada e saída de produtos, e 4 delas afirmam não possuir problema, tendo visto que é utilizado o planejamento mensalmente. Na terceira tabela, é a estrutura de dados. Foi questionado se há um controle de vendas que permita saber os produtos vendidos individualmente para o cliente e a data da venda. Todas as empresas possuem controle dos produtos vendidos e para qual cliente foi vendido, através das planilhas e anotadas as vendas e mercadorias. Foi questionado a respeito do estoque, se ele é controlado através de um sistema informatizado ou próprio. Das empresas entrevistadas, apenas uma faz uso de planilhas, 4 delas têm controle próprio e 3 são informatizadas. Foi indagado se é possível saber quanto há de estoque e quanto em preço de custo da venda. 7 das 8 empresas afirmam que sim, enquanto uma afirma que não. Foi indagado se a empresa sabe quanto é o valor do estoque dos produtos, que ao ser atingido, o gestor deve comprar mais para não faltar produtos para o cliente. 7 das empresas entrevistadas afirmam que sim, que a empresa tem o controle de todas as mercadorias. No fim do mês, é feita uma análise de estoque para que não ocorra a falta do produto. Apenas uma empresa falou que não faz uso. É possível saber quais os produtos mais importantes quando se fala em preço de custo e preço de estoque? Dentre as empresas entrevistadas, 7 delas afirmam que é possível, enquanto uma afirma que não. Foi indagado se há controle para saber quais são os produtos mais vendidos. Todas as empresas possuem esse controle. E foi questionado se há um controle para saber quais os respectivos preços de custo e venda dos produtos. Todas as empresas possuem este controle. E na nossa quinta tabela, a gente abordou o custo de capital, a rentabilidade e a lucratividade. Quando questionados sobre seu investimento inicial, todas as empresas afirmaram que sabiam quanto foi. 7 afirmaram que seu investimento inicial foi de capital próprio e apenas uma teve auxílio bancário. Todas as empresas têm controle de seu lucro no fim do mês e também sabem qual é a rentabilidade ideal que desejam alcançar no futuro. E nessa conclusão, nosso trabalho a gente buscou analisar a importância do controle financeiro para a gestão das empresas a partir da perspectiva de gestores de empresas de pequeno porte, a gente abordou, né? E foi notável a unanimidade dos entrevistados quanto à importância dos controles financeiros para se atingir uma administração positiva. Todos se mostraram cientes sobre a importância dessas finanças. E as prioridades, as diferentes partes das empresas já trabalham de forma totalmente digitalizada. A minoria ainda trabalha de forma mais arcaica, mas já estão abertos ao futuro. O que também é unanimidade dentro da amostra é o controle, o qual ocorre de maneira manuscrita, digital ou das duas formas. E também foi possível observar que as empresas possuem noção de todos os ativos mais importantes, mesmo que algumas não possuam informações detalhadas quanto ao fechamento diário. Nesse sentido, observamos ao longo do trabalho não apenas o controle financeiro, mas a forma como o mesmo é estruturado e são importantes para a saúde financeira das empresas. E assim, para que elas atinjam o seu principal objetivo, que é lucrar, os resultados apontam que, mesmo que de forma genérica, todas as empresas pesquisadas possuem o mesmo entendimento. Vale pontuar a importância de incorporar procedimentos que potencializem os mecanismos de controle financeiro que já existem.